Então vamos para a questão número 1, letra B agora, tá? Você vai dizer, mas é bem parecido, né? É parecido, mas no final do exercício você vai ver que vai fazer uma grande diferença esse sinal negativo aqui, que não havia na letra A. Então vamos para a letra B. Essa daqui é a representação algébrica do número complexo. Escreva aí, algébrica. O exercício pede para você fazer a representação geométrica e depois a representação trigonométrica. Mas vamos relembrar então que o meu número complexo ele tem a parte real, que eu chamo de A, e a parte imaginária, que eu chamo de B. Tá bom? O valor de A, nesse caso, é menos raiz de 3, é a parte real, o eixo real é o eixo x negativo, menos raiz de 3, prontinho. E a parte B, a imaginária, vale 1. Quem acompanha o I é o valor 1. Prontinho, tá aqui. Esse ponto, menos raiz de 3 e 1, ele recebe o nome de afixo ou imagem do número complexo, que a gente já estudou sobre isso. E a distância desse ponto para a origem do plano de Argand-Gauss é chamada de módulo. Já sabemos disso também. Observação. Diferente do exercício A, que ficou no primeiro quadrante, veja que o módulo agora está no segundo quadrante. Significa que o argumento, o ângulo formado entre o eixo x e o módulo, no sentido anti-horário, olha esse ângulo, é maior que 90 graus, veja, ó. Ele ultrapassou os 90 graus. É um ângulo que estará no segundo quadrante também. Isso vamos ver agora. Então, faça o módulo. Você está fazendo aqui uma receitinha de bolo. Eu estou repetindo todo o processo da letra A. Eu tinha a parte algébrica do número complexo, tem a parte geométrica, agora eu estou indo para o módulo. O módulo é bem tranquilo, você pode representar pela letra grega rho ou a barrinha com a letra Z, módulo. É a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso aqui está mais tranquilo, né? Já fizemos bastante. A parte real, que é o valor de A, é menos raiz de 3 ao quadrado. E a parte imaginária é o valor que acompanha o I, é 1. Não A, é 1. Então, o módulo do meu número complexo será menos raiz de 3 ao quadrado é menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos vezes menos mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. 1 ao quadrado é 1 mesmo, então ficamos com o mesmo módulo do exercício anterior, raiz quadrada de 4, que é 2. O que é módulo? É a distância da origem para o ponto que nós formamos, que representa geometricamente o número complexo. Então, essa parte vermelhinha, módulo, vale 2. Já que você está fazendo uma receita de bolo, a próxima parte do exercício, saindo do módulo, você vai calcular o argumento, igual você fez no anterior. Isso. O argumento é o ângulo formado no primeiro quadrante entre o eixo x até chegar no módulo. Vamos calcular. Seno do ângulo, que eu chamei de alfa, você pode colocar qualquer letra grega aqui. O seno é b sobre o módulo. Você está usando o seno e cosseno para calcular esse ângulo aqui, que é chamado de argumento. E o cosseno? O cosseno fizemos igualzinho no exercício anterior, é a parte real sobre o módulo. Então vamos, o seno do ângulo alfa é igual a B. Qual é o valor de B? O valor de B é quem acompanha I, na forma algébrica, que é 1. E o módulo? Você acabou de calcular o módulo, né? Vale 2. Então, o seno deu 1/2. Vamos para o cosseno do ângulo alfa, vai dar diferença em relação ao exercício anterior e agora.
O valor de a parte real, não é raiz de 3, agora é menos raiz de 3. Sobre o módulo que acabamos de calcular, que é 2. E aí? Vê se você lembra da tabelinha dos arcos notáveis. Acabei de fazer a tabelinha da musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mas o seno deu o meio. O seno dá o meio é nos 30 graus. O cosseno deu menos raiz de 3 sobre 2. Mas na tabelinha dos ângulos notáveis não tem menos raiz de 3 sobre 2 para o cosseno, tem o positivo. Significa que a gente não está trabalhando com ângulo de 30 graus. Nós estamos trabalhando com um ângulo simétrico a 30 graus. Agora pegou, porque você vai ter que lembrar de vez um pouquinho da matéria ciclo trigonométrico do segundo ano. Vamos improvisar aqui uma revisãozinha rapidinha para ver se ajuda. Lá no segundo ano, esse ângulo era de 0. Aqui era 90. Aqui era 180, vê se você lembra. 270. E o côngruo ocupa a mesma posição, eu falei isso no segundo ano, 360. Aqui dentro a gente caminhava de 15 em 15, não sei se você vai se lembrar, mas era 30, 45 e 60 graus. E lá dentro caminhávamos sempre de 15 em 15 também no segundo quadrante. 90, a gente vai para o próximo valor lá dentro com a mesma distância do primeiro quadrante. De 60 para 90 não era 30? Então 90 mais 30, 120. E aí aqui a gente andava de 15 em 15 igual no primeiro quadrante. 120 mais 15, 135, mais 15, 150. E aí, para entrar novamente no eixo em cima da linha, 30 graus, igual do outro lado, que é o lado direito no primeiro quadrante. Mas você quer entrar de novo? Vamos entrar de novo no ciclo trigonométrico no terceiro quadrante? Se você quer entrar, sai do eixo para entrar, é 30. Então, 180 mais 30, 210, tente se lembrar um pouquinho, 210. E aqui era de 15 em 15, lá dentro é de 15 em 15. 210 mais 15, a gente fazia 225. E aqui você somava mais 15, ia para 240. E aí você queria voltar para o eixo, aí era de 30 em 30 para voltar para o eixo. 240 mais 30, 270. Você quer entrar de novo no ciclo, lá dentro é de 15 em 15. Para entrar e para sair é de 30 em 30. 270 mais 30 dá 300. Enquanto você estiver lá dentro é de 15 em 15. 315, 330. De volta para o eixo, 330 mais 30, 360. E aí eu fazia para você aqui, a relação de simetria. 60 com 120 são simétricos em relação ao eixo Y, a mesma distância. O 45 para o 135, o 30 com 150. E continua fazendo a simetria em relação ao eixo Y, o 210 com 330, 225 com 315, e faça isso no seu caderno, essa revisão é importante. E o 240 com 300. São simétricos em relação ao eixo Y. Faça também a simetria em relação ao eixo X. O 120 com 240 é só ligar fazendo uma teia do Homem-Aranha. O 135 ao 225 e o 150 ao 210. Faça isso. O 60 é simétrico em relação ao eixo X aos 300 graus. O 45 ao 315
e o 30 ao 330. Ah, eu estou entendendo onde você quer chegar, porque aqui o seno vale 1/2, é 30 graus. Mas o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 positivo seria 30 graus, mas como é negativo, significa que a gente não está nos 30 graus. Aonde é que nós temos o seno valendo 1/2 positivo? Lembre-se que o seno é o eixo y e o eixo y é positivo para cima. Lembre-se que o cosseno é o eixo x na nossa revisão do segundo ano e o eixo x ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Onde eu desenhei, ele é positivo, o eixo x para a direita, a esquerda negativo. E aqui o eixo y, que é o seno, é positivo para cima e negativo para baixo. Então, aonde que o seno é positivo, seno positivo, e o cosseno é negativo, é no segundo quadrante. Essa análise a gente já sabia porque eu já falei que o módulo aqui está no segundo quadrante. Então, o ângulo também estará no segundo quadrante. Você vai buscar lá no segundo quadrante quem é simétrico a 30 graus. Quem é simétrico a 30 graus lá no segundo quadrante, ó, é o 150. De 0 a 30 é 30, e de 150 para 180 também é 30 graus. Eles são simétricos em relação ao eixo x e y. Então, o argumento ele não vale 30 graus, porque aqui o sinalzinho do cosseno é negativo. É onde o cosseno é negativo, ó, segundo e terceiro quadrante. Mas como o seno é positivo, seno é 1/2 positivo, o seno é positivo e o cosseno é negativo, é só no segundo quadrante. Então, o argumento será o ângulo de quem é simétrico a 30 graus no segundo quadrante é o 150. E aí você termina o exercício assim, ó, forma trigonométrica é Z, que é o número complexo, é igual ao módulo vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Então, o meu número complexo é o módulo. Veja que o módulo vale 2, já fizemos. Cosseno de qual ângulo? Cosseno do ângulo. O argumento é 150 graus, mais I seno de 150 graus. Ah, mas eu posso escrever de outra forma. Veja que lá no segundo ano, esses 150 graus pode ser transformado em radianos assim, ó. 150 para transformar em radiano, divide por 180. Pi radianos. Simplifica um zero de cima com de baixo. Dá para simplificar o 15 por 3 dá 5 e o 18 por 3 dá 6. Em radianos fica assim. Pi vale 180 dividido por 6 é 30. 30 vezes 5 é 150. Dá certinho. Pode escrever como sendo cosseno de 5π sobre 6 mais I seno de 5π sobre 6. Terminamos, o exercício é bem extenso e eu queria que vocês refizessem essa teia do Homem-Aranha lá do segunda série que nós fizemos, do ano passado, tá bom? Então esse é o resultado, forma trigonométrica. Aqui nós temos a forma algébrica e aqui nós temos a forma algébrica do número complexo. Número 1, letra B. Prontinho.